Olá pessoal, bom, então vamos dar continuidade aqui às nossas videoaulas, né, da disciplina Fundamentos de Comunicação. Na aula anterior começamos a caracterizar sinais aleatórios, né, e vimos que o modelo, né, que vamos a utilizar para descrever um sinal aleatório é simplesmente um processo aleatório, um processo estocástico. E então um sinal aleatório, né, vai ser, vimos, né, que um sinal aleatório não vai ser mais do que uma possível função amostra, né, de um processo aleatório. E terminamos a aula caracterizando ou definindo o que seria um processo aleatório estacionário. Ou seja, vimos que o processo aleatório era definido a partir de uma função de probabilidade, né, que era construída a partir de... Era de fato a função de cumulativa conjunta, né, de todas as variáveis aleatórias que representam o processo ao longo do tempo, né? E terminamos a aula definindo o que seria um processo estacionário, que são os processos que nos interessam, em que essa função aqui, ela não depende do tempo, né? Ela é a mesma, né? Ou seja, se reescrevermos essa função aqui e todos os instantes deslocados de tal segundo, essa função seria a mesma, ou seja, a função de probabilidade, o tipo de distribuição conjunta que todas essas variáveis aleatórias apresentam, elas são independentes do tempo, ou seja, será a mesma hoje, amanhã, depois, né? E ainda chegamos a definir chegamos a fazer uma outra definição de processo estacionário que chamamos no sentido amplo, né? Em que bastava verificar que a função média do processo é constante e a função de autocorrelação do processo somente depende do intervalo entre as duas observações, ou seja, a diferença de tempo, né, entre as duas observações em que as variáveis aleatórias foram definidas para calcular a autocorrelação. Ou seja, que para nós basta com saber que podemos representar o sinal que a gente quer trabalhar como sendo um processo, como sendo uma função amostra, um processo estacionário no sentido amplo. Então foi isso que nós, assim, resumidamente, vimos na aula anterior. Então ainda podemos, dentro do processo estacionário, né, podemos ainda fazer mais uma classificação, digamos, né? Ou seja, o ideal seria, além do processo ser estacionário, pensar em uma outra propriedade. Ou seja, será que se a gente somente tem uma, e é o que de fato a gente terá, né, uma única função amostra, será que a partir dessa única função amostra a gente poderia estimar, né, aquelas regularidades estatísticas, ou seja, a média, a autocorrelação, por exemplo, né? Então é isso que nós vamos ver agora aqui na sequência, e isso é chamado de processos ergódicos. Então vou colocar aqui algumas definições e logo vamos ver o que é de fato um processo ergódico. Então um processo aleatório é denominado ergódico na sua forma mais geral, né, se todas as suas propriedades estatísticas puderem ser determinadas a partir de uma função amostra representante de uma possível realização do processo. Então, basicamente isso. Ou seja, se a partir daquela medição que nós tivermos, que é a única realização que a gente tem, aquela observação, aquilo que nós observamos, aquele sinal que nós observamos no osciloscópio, né? Se a partir dessa única observação, que é uma função amostra do processo, a gente puder determinar todas as propriedades estatísticas do processo como um todo, o processo é dito ergódico. É chamado de ergódico. Um processo aleatório, para ser ergódico, é necessário que seja estritamente estacionário, porque obviamente se a gente vai tirar a partir de uma função toda a propriedade estatística, então ele tem que ser estacionário no sentido estrito, né? Ele tem que cumprir aquela propriedade de a função de probabilidade ser invariante com o tempo. Ao contrário, não se verifica, ou seja, nem todo processo estacionário não necessariamente é ergódico, né? Então,
ele precisa ser estacionário para ser ergódico, mas nem todo processo estacionário é ergódico. Em geral, não nos interessaria que todas as propriedades, ou sea, para o que nós vamos usar estes conceitos aqui, o processamento de sinais que nos interessa, não nos interessa verificar se todas as propriedades estadísticas podem ser determinadas a partir de uma única função, né? O sea, em geral, não estamos interessados em todas as médias de ensemble de um processo aleatório. Basicamente, o que nos interessa são essas duas que nós definimos, né? A média, né? A média do processo, o valor esperado do processo, e a função de autocorrelação. Aí então a gente pode lidar com uma definição de ergodicidade em um sentido mais limitado, ou seja, só limitar a ergodicidade a essas duas funções aqui, para nós seria suficiente. Então, o que significa limitar a ergodicidade a essas duas médias aqui, né? Então é isso que vamos ver logo seguir. Então, para isso vamos definir isso aqui. O que são essas medidas aqui? São as medidas temporais, né? Então, medidas temporais. Então, lembrem que aquelas médias que calculamos na aula anterior, né? Basicamente, valor esperado e autocorrelação são médias do ensemble, certo? São médias do ensemble. Mas, se vocês lembram, lá quando começamos a falar sobre processos aleatórios, né? Na aula anterior eu tinha colocado essa figura aqui, né? Que era um exemplo, né? Que havia um registro, né? O sea, isso aqui seria na verdade uma função amostra de um processo aleatório, né? Que seria o registro de chamadas em um computador telefônico, né? E falamos desses dois tipos de média, né? Média do ensemble, né? Que, por exemplo, poderia ser o número médio de chamadas em andamento em um determinado tempo, por exemplo, T 403 segundos. Então é isso que nós chamamos de valor esperado do processo, que na aula passada vimos como que se calculava. Isso era calculado acima do ensemble, né? Era simplesmente o promédio de todas as amplitudes, né? Que esse processo poderia ter, né? Em um determinado tempo. Ou seja, que eu teria que ter, em princípio, conhecimento de qual que seria o comportamento estatístico do processo nesse instante para poder fazer essa média. Ou eu teria que ter acesso a todas as possíveis realizações nesse tempo, né? Mas se o que eu tiver for somente uma função amostra, como essa aqui, e é o que na prática a gente terá, a gente sim pode medir isso aqui, média temporal, né? Que seria simplesmente o promédio no tempo, o valor de C, né? Se fosse isso uma forma de onda de corrente ou de tensão, né? A média temporal, que seria o número médio de chamadas, neste caso, né? Em andamento durante um intervalo de 15 minutos, que é esse intervalo que está sendo mostrado aí, né? Então, essa última média aqui é um tipo de média temporal, né? Que no caso é a média mesmo, né? Mas eu poderia ter autocorrelação temporal, valor médio quadrático temporal, né? Então, são essas definições que eu vou calcular, que eu vou colocar aqui nesse próximo slide. Ou seja, essas definições são relativas a uma única função amostra. Média temporal de funções amostra. A gente tem uma função amostra como essa figura que acabamos de mostrar, e eu posso simplesmente calcular isso aqui. Então essa aqui seria a média temporal, a média mesmo, né? Então a média, o valor de C, se a forma de onda for uma corrente ou uma tensão elétrica, né? O valor médio quadrático, né? O valor quadrático médio temporal, né? Certo? E a autocorrelação temporal, né? Então veja que isso aqui é a definição de média temporal, que já nós vimos, por exemplo, quando calculamos a potência média, essa aqui, né? Quando calculamos a potência média do sinal periódico, é isso aqui, né? É a média temporal. A autocorrelação temporal, veja que eu teria que derrocar aquela forma de onda que eu tenho de tal segundo e fazer a integrar o produto das duas versões, da versão original e da própria versão e dessa mesma versão original deslocada aqui. Ou seja, é a autocorrelação só que acima de uma única amostra, de uma única função amostra, e não mais acima de todo o ensemble, né? Então, definido isso aqui, o que seria então o que queremos é colocar essa definição de ergodicidade no sentido mais limitado, né? Em termos de média e de autocorrelação.
Então aí a gente pode colocar essas definições. Então, podemos dizer que o processo XDT é ergódico para a média. Então já essa aqui é uma definição de ergodicidade mais limitada, somente a média. Então, o processo é ergódico para a média se essas duas condições aqui se cumprem. O que quer dizer isso aqui basicamente? Vejam que eu estou dizendo limite quando o t, né, que esse t aqui, né, vai para o infinito, dessa média temporal tende ao quê? A média estatística, que é μx, né? Então, μx, vejam que, lembrem que o processo para ser ergódico tem que ser estacionário, portanto, a média desse processo é constante, tá? Isso é um ponto de partida, ou seja, já de fato sabemos que o processo, se estamos analisando ergodicidade, estamos falando de um processo estacionário, senão não faria sentido. Então, se a média estatística, se esse limite aplicado à média temporal for igual à média estatística, e se esse limite aqui, que seria a variância disso aqui, for zero, então se diz que o processo é ergódico para a média. O que quer dizer, traduzindo isto aqui? O processo é ergódico para a média se a média temporal for um bom estimador para a média estatística. Dito em outras palavras, se a média temporal e a média estatística forem iguais, o processo é ergódico para a média. Ou seja, se a gente bastaria, se isso se cumpre, então bastaria calcular a média temporal da função amostra que a gente tem. E já podemos dizer que essa média é a própria média estatística, que é a que nos interessa para o processamento através desses sinais aleatórios, né? Através de sistemas lineares, né? Certo? Então essa seria então a definição de ergodicidade para a média. E a mesma coisa pode se dizer para ergodicidade com relação à função de autocorrelação. Então, o processo XDT é ergódico na autocorrelação, né? Sim, e as condições são as mesmas. Ou seja, se a autocorrelação temporal, vejam que isso que está aqui é o que acabamos de definir aqui no slide anterior como autocorrelação temporal. Ou seja, se essa função aqui, se essa autocorrelação que pode ser calculada acima de uma única função amostra, for um bom estimador para a autocorrelação estatística, né? A autocorrelação do exemplo, né? Que é esse Rx de tal aqui. E lembrem que aqui é um Rx de tal, não mais de T1 e T2, porque com certeza o processo que estamos lidando aqui tem que ser estacionário para ele poder ser ergódico, né? Então, é um Rx de tal. Ou seja, que traduzindo isso aqui de novo, olha, se a autocorrelação temporal for igual à autocorrelação estatística. Então, a maioria dos processos que a gente vai trabalhar pode ser que isso aqui se cumpra para a média, ou para a autocorrelação, ou para os dois, né? Certo? Mas assim, isso aqui é só para conhecimento, né? Mas como nós vamos ver logo em seguida, quando comecemos a analisar a passagem de sinais aleatórios através de sistemas lineares, para nós basta saber com que o processo possa ser caracterizado como estacionário no sentido amplo, que as expressões e as equações que vamos colocar aí para fazer esse processamento, elas se cumprirão. Não é necessário, não é uma exigência que ele ainda tenha que ser ergódico, né? Mas a maioria das vezes são ergódicos também. Aqui tem um exemplo, que é um exemplo parecido com o exemplo que vimos aí no final da aula anterior, né? Que era o cosseno, que na verdade é o exemplo que vimos lá na aula síncrona passada, né? Colocamos esse exemplo lá na aula síncrona, que era um sinal aleatório, né? Dado por um cosseno, só que agora aqui, além de um cosseno com fase aleatória, né? Então, neste exemplo aqui, além da fase ser aleatória, né? Estão dizendo que também a amplitude, né? É aleatória, ou seja, que aqui há duas variáveis aleatórias dentro dessa expressão aqui. Então é um processo aleatório em que tanto a fase quanto a amplitude são aleatórias. A fase
É igual que aquele exemplo anterior, em que é contínua, né? Entre 0 e 2π, enquanto que agora a amplitude pode tomar valores discretos, dois valores, né? Um ou dois, ambos com a mesma probabilidade. Aqui então pedem para calcular o valor esperado, mesma coisa que o exemplo anterior, e depois perguntam se o processo é ergódico na média e na autocorrelação. Então, esse exemplo aqui a gente pode ver lá, você pode tentar resolver, a gente vê na próxima aula síncrona, né? Mas se olharmos o exemplo da aula anterior, né, que vimos na aula síncrona, neste caso a amplitude era constante, né? E aqui mostramos possíveis realizações, né, desse processo aleatório, que eu simplesmente plotei sorteando a fase, de acordo com isso aqui, né? Então, gerei vários valores de fase entre 0 e 2π aleatoriamente, né, com uma trave, e depois plotei aqui, né? Se agora a gente tem que a amplitude é aleatória em 1 ou 2, né? Pode tomar valores discretos, 1 ou 2, com a mesma probabilidade. Então, se eu faço algo parecido, né, eu teria mais ou menos um conjunto de realizações, né, metade, né, se o número for grande, metade das realizações como essa aqui, né, com amplitude 1, e uma segunda metade, a outra metade das realizações seriam cossenos também com fase aleatória, só que agora com amplitude 2, né? Bom, aí haveria que ver como que seguir o mesmo procedimento que seguimos para resolver este aqui. E para resolver, bom, o valor médio e o valor e a função de autocorrelação. E depois ver se é ergódico para a média, se é ergódico para a autocorrelação, né? Só a modo de comentário, só para adiantar alguma coisa. Se a gente imaginar a média estatística, né, desse novo processo, né, que neste aqui lembrem que foi igual a 0, né, no novo processo também, porque eu vou ter metade das realizações como essa aqui, metade das realizações com amplitude 2, portanto, quando a gente calcule a média em qualquer instante de tempo, isso vai ser 0, o promédio acima do ensemble de todas essas amplitudes em qualquer instante de tempo vai ser igual a 0. Se eu quero agora verificar se esse processo é ergódico para a média, bom, aí eu digo, qual que eu teria que pegar uma função amostra, né, e calcular a média temporal e ver se essa média temporal coincide com a média estatística. Aí a questão é, seja lá qual for a realização que eu pegue, mesmo de amplitude 1, de amplitude 2, qualquer fase, quanto que será a média temporal disso aqui? É 0, é o valor de C, aí sim seria o valor de C, é 0. Portanto, a média temporal e a média estatística coincidem. Então, esse aqui é um exemplo de um processo que é estacionário para a média. Será estacionário, desculpem, ergódico para a média? Será também ergódico na autocorrelação? Bom, essa pergunta vou deixar em aberto aí, vocês dão uma pensada, tentam resolver. Na aula síncrona podemos rever esse exemplo aqui novamente, né? Ok, então com isso nós caracterizamos, terminamos a parte de caracterização, né, de como modelar então um sinal aleatório. Então basicamente para nós um sinal aleatório vai ser modelado, né? Os sinais aleatórios que nos interessam serão modelados como sendo funções amostras de processos aleatórios estacionários, que podem ou não ser ergódicos, mas isso não fará diferença para a gente. Basta com dizer que serão modelados por funções amostras de processos aleatórios estacionários. E desses processos aleatórios estacionários, no sentido amplo, o que nos interessa é alguma forma de poder calcular, né, ou de poder conhecer o seu valor esperado e a sua função de autocorrelação. Com isso, é suficiente para a gente poder fazer aquele processamento de passar agora esse sinal aleatório através do sistema linear, que é o que nós vamos ver agora na sequência. Agora nós temos novamente aquele sistema linear, né? Lembrar que o sistema linear é um filtro, né? Em geral, vamos chamar de filtro.
que está caracterizado por una respuesta impulsiva a función de transferencia, ¿no? Que sería a transformada de Fourier da respuesta impulsiva. Entonces, o sistema es lo mismo, ¿no? El sistema es aquel filtro, que es lo mismo que nos vimos para las señales determinísticas. Esa función aquí es determinística, ¿no? Obviamente. O que vai mudar agora é que esse x de t, vejam que está com maiúsculo, ele é um processo aleatório. Então eu vou colocar um sinal aleatório aqui na entrada, que vai ser uma função amostra de um processo aleatório x de t, que vamos supor que é estacionário, no sentido amplo. Portanto, a saída aqui também vai ser um sinal aleatório, né? Se o sinal de entrada é aleatório, o sinal de saída terá que ser aleatório também. Não vai virar determinístico por passar pelo sistema. E, portanto, ele será uma função amostra de um processo aleatório que vamos chamar de y. A relação entrada-saída continua sendo via integral de convolução, certo? Porque quem determina isso é o sistema que determina que a saída é a convolução da entrada com essa resposta aqui, independente se a entrada é aleatória ou determinística, né? Quem determina essa relação é o sistema. Então, a saída será a convolução, então, é isso que eu estou colocando aqui, né? A integral de convolução da entrada, né? Com a resposta impulsiva. Veja que aqui eu estou colocando as mesmas equações, todas essas equacionamentos estão lá no livro, né? Lembre que quando fizemos essa análise com sinais aleatórios, aqui era até menos tal, né? Mas aqui, como vai aparecer o tal lá da autocorrelação, então está sendo usada outra variável aqui para não gerar confusão, né? Mas é a mesma coisa, isso aqui é uma integral de convolução, né? Isso aqui é a integral de convolução entre h de t e x de t, sabe? Certo? Que eu posso escrever como h de u, x de t menos u, ou h de t menos u vezes x de u, tanto faz, né? Ou seja que essa relação via integral de convolução entre a entrada e a saída no domínio do tempo, ela continua valendo. O único que agora, isso aqui é um sinal aleatório, é um processo aleatório, isso aqui, né? Ou seja, que eu não tenho agora uma expressão, né, para colocar aqui e resolver essa integral, como acontecia no caso dos sinais determinísticos. Eu não tenho uma expressão, isso aqui é um processo aleatório. Agora, o que eu vou ver aqui logo em seguida, é ver se eu posso, pelo menos, sabendo que isso aqui, ou conhecendo a média e a autocorrelação desse processo, e sabendo que a relação é essa, como que eu posso, então, determinar a média e a autocorrelação disso aqui. Isso eu vou poder fazer, e para mim isso seria suficiente, certo? Então, é isso aqui, é isso que eu vou colocar. Então, qual que seria o valor esperado de y de t, que é a média de y de t? Bom, o valor esperado dessa expressão aqui, né? Valor esperado desta expressão aqui, desta primeira aqui. E vejam que daqui para aqui o que foi feito é, bom, eu vou tirar, lembrem que o que for determinístico pode cair fora do valor esperado, e como tanto o valor esperado quanto o integral são operações lineares, eu posso trocar a ordem, né? Então eu simplesmente, h de u é determinístico, né? h de u é h de t, né? Tirei h de u para fora do valor esperado e troquei, né, a integral com a operação valor esperado. Então, o valor esperado do processo de saída vai ser a integral de menos infinito até infinito da resposta impulsiva do sistema vezes o valor esperado de x de t menos 1, tá? Que seria o valor esperado do processo de entrada, certo? Então, essa primeira relação podemos estabelecer. Por enquanto, estamos supondo um x de t qualquer, não necessariamente precisa. Isso aqui vale para qualquer x de t, para qualquer processo aleatório de entrada, estacionário ou não. Se o processo for estacionário no sentido amplo, então podemos simplificar isso aqui, porque se o processo for estacionário no sentido amplo, quanto que vale isso aqui
é constante, é aquele mx, né? Isso nós vimos na aula anterior. Então, se XDT for estacionário no sentido amplo, então o processo de saída também vai ser estacionário no sentido amplo, né? Portanto, a média do processo de saída, que será constante, né? Vamos chamar de μy, vai ser igual a μx, então isso aqui seria μx, vezes a integral de menos infinito de infinito de h de u. E vejam que essa integral aqui, né? Lembrem que h de u, ou seja, lembrem que h de t, h de f, desculpe, lembrem que h de f maiúsculo é a transformada de Fourier de h de u, de h de t, né? Ou seja, integral de menos infinito de infinito de h de t e a j2, menos, não lembro agora se tem um menos ou não, né? Mas 2π ft de f, né? Certo? É a definição de transformada de Fourier, certo? É a definição de transformada de Fourier. Então, se eu automaticamente, se eu faço f igual a 0, se eu faço f igual a 0, então h de 0, né? É igual a integral de menos infinito até infinito de h de t. Certo? Isso aqui é direto da definição de transformada de Fourier. Então aqui temos uma primeira relação importante aqui. Ou seja, se o processo for estacionário, a média da saída é igual à média da entrada vezes h de 0. E que coisa é h de 0? h de 0 é o valor da função de transferência do sistema em f igual a 0, em dc. Ou seja, é o ganho em dc do sistema. Então isso aqui é intuitivo, faz sentido. A média da saída é igual à média da entrada vezes o ganho em dc do sistema. É isso que a intuição nos diz. Então já temos, para o caso do sistema do processo de entrada ser estacionário, já temos uma relação que nos permite calcular a média do processo de saída em função da média do processo de entrada. Agora o que precisamos é uma outra relação para conseguir a outra média estatística que nos interessa, que é a função da autocorrelação. Ok? Então já sabemos como calcular a média da saída em termos da média de entrada. Vamos ver então agora a partir da como fazer com a autocorrelação. Então, seguindo isso aqui, né? Se a gente fizer agora, em vez do valor esperado de y de t, fizermos a autocorrelação, a gente vai chegar nesta expressão. Então, se nós, sabendo isso aqui, ou seja, vejam que estamos trabalhando no domínio do tempo, conhecendo essa relação, e a partir da definição de autocorrelação, que lembrem que a autocorrelação é o valor esperado de isso aqui, né? Vou escrever aqui do lado. Autocorrelação, né? Por definição seria valor esperado de y em um determinado tempo e y em t mais tal, né? Se eu faço isso, ou seja, se eu faço, eu não vou fazer aqui, né? Mas se eu substituo dentro desse valor esperado essa integral de convolução e tiro então o valor esperado do produto e com aquela integral e tal, né? Então esse desenvolvimento está feito lá no livro, eu só vou colocar o resultado, né? Chega-se nessa expressão aqui, né? Para o caso do processo ser estacionário no sentido amplo. Então, tem uma expressão já um pouco mais, né, difícil de avaliar, mas isso aqui dá como resultado, uma função, ou seja, isso aqui é uma função determinística do tempo, tá?
de tal. E veja que agora aqui se entrou o tal, né? Que era esse tal aqui, né? É o tal do... esse aqui, né? Da autocorrelação, né? Então isso aqui é uma função determinística do tempo. Ou seja, que nós temos aqui uma função determinística do tempo que relaciona a função de autocorrelação do processo de entrada com a função de autocorrelação do processo de saída a partir dessas integrais aqui que involucram também, que envolvem também a resposta impulsiva do sistema. Então, temos uma relação, e vejam que essa relação de fato está no domínio da frequência, né? que relaciona a média da entrada com a média da saída através da função de transferência do sistema. E aqui temos uma relação que por enquanto está no domínio do tempo, que também relaciona a função de autocorrelação da entrada com a função de autocorrelação da saída. Geralmente, quando nós fazemos análise de entrada e saída do sistema no domínio do tempo, o negócio é complicado por conta de integrais difíceis de resolver, que surgem a partir dessa convolução aqui. E lembrem que lá no caso determinístico, a gente apelava para o domínio da frequência porque convolução vira produto. Aqui é a mesma coisa, né? Aqui é a mesma coisa. E como vai ser essa relação no domínio, como seria essa relação vista no domínio da frequência? Então, para isso, vamos definir isso aqui, né? E logo vamos ver o que é isso aqui. Densidade espectral de potência. Então, o que é isso aqui? X maiúsculo T de F igual a isso aqui, integrado menos infinito. Isso aqui é a definição de transformada de Fourier. Ou seja, o que é isso aqui? É a transformada de Fourier da versão truncada de uma função amostra x de t de um processo aleatório estacionário no sentido amplo x de t. Traduzindo isso, o que é isso aí? Então, vou buscar aqui a figurinha lá do processo aleatório, né? Tá? Então veja, esse tempo, eu estou supondo esse tempo suficientemente longo, né? De menos t a t, certo? E aí então eu estou pegando qualquer uma dessa função amostra, truncando, ou seja, isso aqui de fato vai de menos infinito de infinito, né? Então imaginem que então vai ser uma versão truncada, essa versão que está sendo mostrada aqui, de menos t a t, qualquer uma dessa função amostra, dessa amostra, transformada de Fourier disso. Então, é isso que estamos falando. Então, uma função amostra truncada de menos t a t, a transformada de Fourier disso. É isso aqui. Esse xt de f. É a transformada de Fourier dessa versão truncada. O que seria a densidade espectral de potência? Então, a densidade espectral de potência é isso aqui. Esta definição de densidade espectral de potência. É o limite quando t tende a infinito. Ou seja, isso aqui é um operador média temporal, né? É a média temporal do valor médio quadrático disso aqui, né? Enfim, esta é a definição. Mas o que nos interessa aqui? Não vamos a gente não vai ter que trabalhar diretamente com esta definição. Se a gente substitui tudo, ou seja, se a gente calcula esse valor esperado aqui, o que vai dar isso como resultado? Que é o que nos interessa. Esse tal de teorema de Wiener-Khinchin aqui. Essa definição toda aqui não é mais do que a transformada de Fourier da autocorrelação. Ou seja, a densidade espectral de potência de um processo aleatório estacionário no sentido amplo é simplesmente a transformada de Fourier da função de autocorrelação. E, portanto, se eu aplico a transformada inversa, posso dizer o contrário, né? A densidade, a função de autocorrelação de um processo aleatório estacionário no sentido amplo é a transformada inversa de Fourier da autocorrelação, da densidade espectral de potência. Ou seja, que o que nos interessa de tudo isso que está nesse slide aqui? Basicamente é isto.
a autocorrelación y a densidad espectral de potencia forman un par de transformadas de Fourier. Y vean que estamos hablando de un proceso aleatorio, mas dá para calcular transformada de Fourier un proceso aleatorio. No proceso en sí no, mas acima de esta función en sí, porque esas dos funciones aquí son funções determinísticas. Isto aqui é uma função determinística do tempo, né? E isto aqui é uma função determinística da frequência. Então aqui eu posso sim aplicar transformada Fourier. Lembrem que nós já tínhamos visto, né? Nós já tínhamos visto quando estudamos a função de autocorrelação e vimos a propriedade, né? A função de autocorrelação, que ela nos dá uma ideia de como que era a variação, de como que era a variação em termos de temporal, né? Do sinal, né? Então nós tínhamos visto, olha, funções que variam lentamente com o tempo, tem uma função de autocorrelação, sinais aleatórios que variam mais lentamente com o tempo, tem uma função de autocorrelação como essa aqui, né? Ela demora mais em desaparecer aqui em função de tal, né? Enquanto que processos ou sinais aleatórios que são mais rápidos, que variam mais rapidamente com o tempo, eles têm função de autocorrelação como essa aqui. Ou seja, que isto nos dá uma informação do conteúdo de frequências. Isto nos dá uma informação do conteúdo de frequência do processo aleatório. E lembrem que informação de conteúdo de frequência de sinais a gente calcula como aplicando a transformada de Fourier. Então, se a gente calcula aplica a transformada de Fourier a isso aqui, o que nós vamos obter é a densidade espectral de potência, que vai ser simplesmente o espectro, só que vai ser um espectro de potência, mas é o espectro do sinal aleatório. Ok? Então é isso que nós vamos conseguir com esse teorema aqui, que basicamente o que nos interessa é isso aqui. Okay? Propriedades dessa função de densidade espectral de potência. Bom, e como isso aqui é densidade espectral de potência, né? Então isso tem unidades de watts por Hz, né? Certo? Esse x de f, né? É densidade. Então é como a potência se distribui ao longo da frequência, né? Então isso aqui tem unidades de watts por Hz. Certo? Watt por Hz. Propriedade. Bom, esse x de zero, essa propriedade sai direta disso aqui, né? Então esse x de zero seria fazer f igual a zero aqui, né? Esse x de zero seria então integral de menos infinito até infinito de Rx de tal, né? 2. O valor esperado, o valor médio quadrático de x de t, isso aqui é a potência média de x de t, né? Lembra que já vimos como calcular isto a partir da autocorrelação, né? E agora que sabemos que isto está diretamente ligado com a autocorrelação, então podemos calcular a partir da densidade espectral de potência, né? Seria integral de menos infinito até infinito desse x de f. Lembrem que essa propriedade nós tínhamos visto na autocorrelação, ou seja, que isso aqui é o mesmo que Rx de zero, né? Tal igual a zero. Isso aqui é tal igual a zero, né? E sairia pela própria definição, né? Pela própria definição de transformada de Fourier, né? Ou seja, que eu posso calcular a potência média de um sinal aleatório tanto no domínio do tempo, e no domínio do tempo eu faria assim, né? Calculo a função de autocorrelação e avalio ela em tal igual a zero, ou no domínio da frequência. É como, digamos, a variante do teorema de Parseval, né? Para sinais aleatórios, é isso aqui, né? Integral de menos infinito até infinito do espectro de potência, ou seja, da densidade espectral. E se isto aqui nos diz como a potência se distribui ao longo da frequência, então se eu integro isso para todas as frequências, eu vou ter a potência média. Os sinais aleatórios são sinais de potência.
Entonces él está en potencia media, ¿cierto? Son sinales de potencia. Sempre será positivo, obviamente, porque é um espectro de potência, né? E se o processo aleatório for real, ou seja, se o sinal aleatório é um sinal real, então ele tem aquela mesma simetria que nós vimos, né? Na transformada de Fourier para sinais reais. Aqui existe também, né? Ou seja, que a simetria par em relação a f igual a zero, né? Tudo que estiver à esquerda para frequências negativas tem que estar espelhado à direita para as frequências positivas. Então, por exemplo, se aquele processo que nós tínhamos visto, né, quando estudamos a autocorrelação, né? Então, esse processo, lembrem que esse processo era um processo aleatório, era um sinal aleatório, né? XDT, desculpe. XDT igual a cosseno de 2π FC T mais uma fase. E essa fase era aleatória, né? Essa fase era aleatória entre 0 e 2π. E o resto aqui era constante, né? Então, a FC constante, A constante. Neste caso aqui, A igual a 1, né? Que esse valor que está aqui, né? A igual a 1. Certo? Então, nós tínhamos um exemplo que nós vimos na aula síncrona anterior, né? Calculamos a função de autocorrelação desse processo que vimos que deu essa função aqui, né? Então, a função de autocorrelação desse processo é essa função aqui. Isso aqui é uma função determinística, tá? Isso aqui é uma função determinística de tal, né? Se a gente agora quiser calcular, transformar a densidade espectral de potência desse processo, então a gente faz a transformada de Fourier, né? Isso aqui. Então, a transformada de Fourier, desculpe aqui, né? A transformada de Fourier de um cosseno, né? De um cosseno são esses impulsos aqui, né? Então, daqui para cá é simplesmente a transformada de Fourier, né? Certo? E é essa figura que está mostrada aqui. Então, esse aqui é a densidade espectral de potência desse processo aqui, certo? Então, isso aqui é um espectro de potência. É um espectro de potência. Vejam que ele é igual ao espectro de amplitude de um cosseno. O único que aqui é ao quadrado, né? Eu tenho um espectro de potência, certo? É um espectro de potência. Então, vejam que eu tenho um sinal aleatório. Então, o sinal aleatório, ele é aleatório no sentido que pode ser qualquer um desses aqui. Eu não tenho certeza com relação à fase. Então, eu não sei qual desses aqui vai ser. Um desses, certo? Agora, uma vez que eu observei esse sinal aleatório, ele é um sinal real. Que ele tem potência média. Então, ele tem um espectro, ele ocupa uma faixa de frequência. E eu quero saber, poxa, qual é a faixa de frequência? Qual que é a representação desse sinal no domínio da frequência? Essa aqui. Em termos da forma desse espectro, é a mesma forma que teria um cosseno determinístico, né? O único que isso aqui é um espectro de potência. Mas vejam, isso aqui está me dizendo, olha, a potência desse sinal está concentrada em uma única frequência. Da mesma forma que se o sinal fosse determinístico, porque é um sinal, é um cosseno. É um cosseno. Se eu quero agora calcular a potência média desse sinal, então eu posso calcular tanto no domínio do tempo, e aqui eu diria que a potência média é Rx de tal igual a zero, né? Seria A quadrado sobre 2, né? Certo? E se eu quero calcular no domínio da frequência, né? Eu diria que seria a integral de menos infinito até infinito dessa função que está aqui, Sx de f. Isso seria então a quadrado sobre 4, porque a função são impulsos, mais a quadrado sobre 4. Isso é igual a A quadrado sobre 2. Tem que dar a mesma coisa. E A quadrado sobre 2 seria, nós já sabemos que esse seria o valor também
da potência média de um cosseno, amplitude A. Né? Amplitude ao quadrado sobre 2. Certo? Ou seja, que a partir do conhecimento de que o processo pode ser representado por de que o sinal aleatório pode ser representado por um processo aleatório estacionário no sentido amplo, que é caracterizado pela sua média e pela sua função de autocorrelação, nós podemos então calcular potência média, conteúdo espectral, largura de banda, tudo isso nós podemos calcular a partir basicamente dessas duas funções aí que acabamos de definir: função de autocorrelação e densidade espectral de potência. Ok? Então, aqui tem um outro exemplo, né? Só vou mostrar aqui rapidamente, né? Então, aqui é um outro processo aleatório, que seria, na verdade, uma função amostra de um outro processo aleatório. Qual processo? Uma sequência binária aleatória. Uma sequência binária aleatória. Que coisa é uma sequência binária aleatória? Uma sequência de pulsos, né? Onde, digamos, o pulso negativo, menos A, representa o bit 0, o pulso positivo representa o bit 1. E o que é aleatório aqui é esse TD aqui, né? Então, dado uma determinada sequência, ela poderia... esse TD é aleatório, esse TD eu não sei quanto vale, né? Então, mesmo para a mesma sequência, ela pode... É como se fosse um trem de pulso com uma fase aleatória, né? É a versão trem de pulso do cosseno que vimos anteriormente. Esse sempre está no livro, né? Se a gente calcula a função de autocorrelação desse processo, vai dar esse valor que está aqui, né? É um triângulo. E se a gente aplica a transformada de Fourier a um pulso triangular, né? O resultado disso é um sinc quadrado. Esse é um resultado que nós já sabemos, né? Então aqui estão as duas funções, né? Se a gente quiser calcular então potência média, seria a mesma coisa. Rx de 0 ou a integral do menor infinito até infinito de Rx de f. Então, dependendo do tipo de sinal, né? Ou da função que a gente já tenha, né? Pode ser que isso aqui seja mais fácil de calcular no tempo, na frequência. Vai depender. Por exemplo, aqui seria muito simples calcular no domínio do tempo, né? Está aqui o valor, né? Certo? Tá, então, a partir do conhecimento desse teorema de Wiener-Khinchin, né, dessa relação do tempo-frequência entre a função de autocorrelação e a densidade espectral de potência, então a gente pode chegar nessa expressão aqui. Ou seja, que vejam que eu só vou voltar um pouquinho atrás aqui, né? Que tínhamos parado aqui na hora nessa slide aqui, né? Nós tínhamos deixado essa expressão quieta aqui, né? Então, se eu quero avaliar então a função da autocorrelação aqui na saída, digamos, para calcular a potência média na saída, como Ry de 0, eu poderia tentar resolver essa expressão em função da autocorrelação da entrada. Mas paramos por aqui, porque eu posso fazer o mesmo que a gente fazia no caso determinístico. Vamos passar tudo para a frequência e vamos ver se é mais fácil avaliar aqui na frequência para depois voltar para o tempo novamente, né? Então, o que significa passar tudo para a frequência? Bom, em vez de trabalhar com a função de autocorrelação, vamos trabalhar com a densidade espectral de potência. Da mesma forma que a gente fazia no caso determinístico. Em vez de trabalhar com a função do tempo, vamos trabalhar com a função da frequência. E é essa expressão que eu vou mostrar aqui para finalizar essa parte de processamento, né? Então, a densidade espectral, em vez de eu calcular a autocorrelação na saída, né? A densidade espectral de potência do processo na saída do sistema é igual à densidade espectral do processo na entrada vezes o módulo da função de transferência ao quadrado. E obviamente é muito mais fácil avaliar esta função aqui do que ter que fazer no domínio do tempo. Então, se eu quiser calcular a função de autocorrelação, né, do processo de saída, basta eu
basta, é mais fácil, muitas vezes, 99% das vezes, é mais fácil, em vez de fazer aquela integral, né? Fazer no domínio da frequência, ou seja, eu pego a autocorrelação do processo de entrada, calculo a função densidade espectral de potência do processo de entrada via transformada de Fourier e aplico essa expressão e depois passo para o domínio do tempo, se for preciso, via transformada inversa de Fourier aqui. Isso vai ser mais fácil do que tentar resolver aquela expressão, certo? Então, isso aqui está nos dizendo que a densidade espectral de potência da saída é igual à densidade espectral de potência de entrada vezes, isso é o que aqui? Isso é o ganho de potência do sistema. Né? Lembrem que o módulo da HDF era o quê? Era a função a resposta da amplitude do sistema. Né? Então, o módulo da HDF ao quadrado é a resposta de potência, é o ganho de potência. Ou seja, que o espectro de potência do processo de saída é igual ao espectro de potência do processo de entrada, ou do sinal de entrada, vezes o ganho de potência do sistema. Ok? Então, aqui, eu vou deixar indicado esse exercício aqui, podemos depois discutir ele na aula síncrona, mas é aquele mesmo exercício que nós tínhamos visto, né, no caso determinístico, né, aqueles filtros RC passa-baixa, que incluso já vocês determinaram a resposta impulsiva dele e a função de transferência, né? E agora, o que está sendo colocado na entrada desse circuito é um sinal aleatório, né? Então, uma função amostra de um processo aleatório no sentido amplo x de t é o sinal de entrada do filtro. Ou seja, que esse xzinho aqui não é um sinal aleatório, ele é uma função amostra desse processo aqui, certo? E estão dando então a função de autocorrelação do processo de entrada. Então, esse sinal é uma função amostra, um processo aleatório que tem essa estacionário, né, que tem essa função de autocorrelação. E esse sinal vai passar por um filtro e vai a saída do filtro vai ser um outro sinal aleatório, né, que está representado por esse y de t. Isso aqui fica em função desse bzinho aqui, né? Então, supondo b igual a 0 e diferente de 1, determine a função densidade espectral de potência do processo de saída e a função de autocorrelação do processo de saída. E ainda determine a potência média do processo de saída. Então, aqui vocês vejam bem, o que será mais fácil? Fazer via frequência, usando essa expressão, ou fazer no tempo, resolvendo essas integrais, né? Então, vocês vão tentar achar a resposta a isso aqui. E eu vou colocar aqui no próximo slide as respostas o resultado, né, desse exercício aqui. E depois, se houverem dúvidas, a gente pode ver na próxima aula 5. Ok? Tá. Então, para finalizar aqui esta nossa aula, vamos falar rapidamente aqui de um tipo particular de processo que nos interessará muito para poder modelar, porque será o processo que vai ser usado para modelar sinais de ruídos, né? que são sinais que aquele ruído, né, que vai atrapalhar, digamos, né, os nossos receptores, né, a partir que comecemos a estudar os sistemas de modulação, né. Então, o ruído ele é um tipo de processo que são chamados de processos gaussianos. Então, que coisa é um processo gaussiano? Então, eu vou colocar de novo aqui aquela figura, né. Lembrem que nós tínhamos falado que tinha uma outra, deixa eu pegar aqui, que tinha função. Nós tínhamos essa figura aqui, né. Nós tínhamos caracterizado um processo a partir das variáveis aleatórias, né, que surgiam da observação desse processo e da função de distribuição conjunta
de esas variables aleatorias, ¿cierto? Bom, si esas variables aleatorias fueran gaussianas, né? E se essa distribuição conjunta for uma distribuição conjunta gaussiana, o processo é chamado de gaussiano. Então é isso que eu vou colocar aqui, a definição certinha nesse slide aqui. Então, um processo gaussiano, x de t é um processo gaussiano, se esse vetor aqui, e esse vetor, o que é? É simplesmente um vetor contendo aquela variável lá, né? É um vetor gaussiano, certo? Ou seja, se x de t1, x de t2, x de tk, todas aquelas variáveis aleatórias forem conjuntamente gaussianas, o processo é gaussiano. O processo gaussiano tem determinadas propriedades que vamos ver logo na sequência. Se x de t é um processo gaussiano estacionário no sentido amplo, então x de t é um processo gaussiano estacionário, no sentido estrito também. Então isso não vale para outro tipo de processo, mas para processo gaussiano vale. Ou seja, que aquele negócio de ergodicidade, tal, tudo vale para processo gaussiano, né? Se o processo for gaussiano no sentido amplo, ou seja, se a média for constante e a autocorrelação depender somente de tal, o processo será gaussiano, será estacionário no sentido estrito também. E portanto, se ele for estacionário no sentido amplo, ele com grande certeza será também um processo ergódico. Uma outra propriedade, se essas variáveis aqui, né, x de t1, x de t2, x de tn, de um processo, aqui era k, né, de um x de tk, de um processo gaussiano não são correlacionadas, ou seja, se essas variáveis são descorrelacionadas, o que significa variável aleatória ser descorrelacionada? Significa que esse valor esperado aqui, né, o valor esperado, o produto das duas variáveis deslocadas da média, né, for igual a zero, né, então as variáveis são estatisticamente independentes, certo? Isso em geral não vale para outros tipos de variáveis aleatórias, certo? Ou seja, variáveis independentes com certeza são descorrelacionadas, mas ao contrário não. Variáveis descorrelacionadas não necessariamente são independentes, certo? Descorrelacionada significa que a observação de uma variável não me diz nada em relação com a observação da outra. É isso que significa descorrelacionada. Independência é quase a mesma coisa, mas não necessariamente igual, né? Mas se as variáveis forem gaussianas, sim. Se elas são descorrelacionadas, elas serão independentes. Então, isso aqui a gente vai voltar a essa propriedade, vamos deixar quietinha por aqui. Quando logo na próxima aula a gente caracterizar o ruído, aí vamos ver que vamos aplicar isso aqui, né? E ainda essa última propriedade, se x de t é um processo gaussiano, né, e ele for colocado na entrada de um sistema linear invariante no tempo, então o processo da saída continua sendo gaussiano. Então isso é uma propriedade importante. Independente de quem que seja o sistema, se a entrada do sistema é um processo gaussiano, a saída também será um processo gaussiano. E, portanto, vai cumprir com todas essas propriedades. Isso também não é válido em geral para outros tipos de processos. E existem infinidade de tipos de processos. Processos de Poisson, processos, enfim, dependendo do tipo de variável aleatória, o processo tem seus nomes, né? Nós não vamos, né? Não é o nosso objetivo lidar com outro tipo de processo, porque os processos que nós vamos caracterizar a partir dessas definições aqui, que são os processos de ruído, eles são processos gaussianos. Lembrando então, voltando a essa primeira aqui, x de t é um processo gaussiano se esse vetor for gaussiano, ou seja, se todas essas variáveis aqui forem gaussianas. O que seria uma variável gaussiana? Qual que seria a função de probabilidades de uma variável gaussiana? Então, é essa que eu vou mostrar aqui. Isso vocês provavelmente estudaram em estatística, né? Com certeza estudaram em estatística.
Então, uma variável aleatória, aqui eu estou falando de uma variável aleatória, né? Esse y aqui seria uma variável aleatória. Uma variável aleatória gaussiana ou normal, também é chamada de normal, ela tem essa distribuição de probabilidade dada por essa expressão aqui. Tá? Então, isso é uma gaussiana, vocês conhecem essa expressão. 1 dividido raiz de 2π, sigma de y, então sigma é o desvio padrão, né? E exponencial de y menos a média, essa seria mi y, né? Mi y é a média, né? A variável aleatória, dividido duas vezes sigma de y ao quadrado, duas vezes a variância, né? Então, essa é a variância. Ou seja, que a expressão de uma gaussiana, ela fica determinada basicamente pela sua média e pela sua variância, certo? Aqui está plotada para o caso da média ser zero, né? Então, se mi for zero, essa aqui é a média, né? Porque essa distribuição ela é simétrica em relação à média. Então, se a média for zero, ela fica exatamente como essa aqui, centrada em y igual a zero, né? Se a média for diferente de zero, isso aqui fica deslocado, né? Para o valor da média, né? E o desvio padrão nos dá uma medida dessa distância aqui, ou seja, se ela fica, se esse sino aqui, ela tem uma forma de um sino, né? Esse sino ele é mais aberto ou mais fechado aqui, né? Certo? Então, por que os processos gaussianos são importantes? E por que as variáveis aleatórias gaussianas são importantes? E por que ela é chamada de normal, né? Até, né? Por esse teorema aqui, que eu somente vou colocar, né? A gente não vai entrar em muito detalhe matemático aqui, né? Mas é um resultado muito importante das probabilidades, né? Certo? Que é chamado de teorema do limite central, que diz o seguinte: o efeito soma devido a um grande número de causas independentes tende a um processo gaussiano. Ou seja, o que está dizendo isso aqui? Se eu tenho uma variável aleatória, esse y aqui, que é a soma de muitas causas, ou seja, é a soma de muitas, esse x1, x2, xn, são variáveis aleatórias também, de muitas outras variáveis aleatórias, né? Sn tendendo ao infinito. Então, independentemente do tipo de modelo probabilístico de cada uma dessas variáveis aqui, mesmo se essas variáveis aqui sejam contínuas ou discretas, ou misturadas, mesmo que aqui eu tenha variáveis discretas e contínuas misturadas, a soma de todas elas vai dar uma variável aleatória que tem distribuição gaussiana. E isso será mais e mais verdadeiro, né? Quanto maior for o valor desse n, certo? Por isso que a gaussiana é chamada de normal, porque muitos fenômenos que a gente analisa, né, do ponto de vista estatístico, são provocados por múltiplas causas, né, por um grande número de causas, né? Então, esses fenômenos eles podem ser perfeitamente bem modelados por variáveis aleatórias gaussianas, né? Então, quando se analisam grandes populações e se analisam alguns parâmetros de grandes populações, geralmente a variável gaussiana ela está envolvida por conta do teorema do limite central. No nosso caso, o que nós vamos analisar? Por que é importante esse teorema do limite central? Porque ele vai servir para ele vai ser útil para podermos modelar ruído usando variáveis aleatórias gaussianas. Então, esse vai ser o último slide que eu vou colocar aqui, né? Depois a gente vai entrar na próxima aula em detalhe sobre esse modelo que nós vamos chegar, né? Do ruído, né? Mas que coisa é ruído do ponto de vista, né, da engenharia elétrica, né? São sinais aleatórios, né? Indesejáveis que perturbam a transmissão e o processamento de sinais do receptor. Para nós aqui, principalmente esse aqui, né? Perturbam o processamento de sinais no receptor.
porque él es producido por los propios receptores, él es producido por los propios circuitos electrónicos, no receptores, y que son incontrolables, o sea, no tiene cómo controlar el ruido. El ruido él es aleatorio y él es inherente a cualquier dispositivo electrónico que está operando a una temperatura ambiente que no es 0 Kelvin, ¿cierto? Entonces, existen varias fuentes de ruido, porque él puede perturbar la transmisión también. Entonces, existen fuentes externas, como ruido atmosférico, galáctico, ruido provocado por los hombres, eso a veces, ruido provocado por otros, por ejemplo, eso puede ser que ustedes alguna vez tengan, principalmente, bueno, si alguien lembra cuando había televisión analógica, você ligaba un liquidificador a su casa y probablemente podía ver cómo aparecía el ruido en la imagen que estaba pegando a TV analógica aberta, mas a fonte que nos interesan, a fonte que mais nos interesam aqui, porque esse aqui ainda a gente pode fazer alguma coisa para controlar, pode filtrar, é um ruído que vem de fora, mas o mais difícil de controlar é este aqui, que é provocado internamente no próprio sistema de comunicação, que é produto de flutuações espontâneas de corrente ou tensão em circuitos elétricos. Daí existem dois tipos principais de ruído que se encaixam nessa classificação aqui, que é o ruído impulsivo, que resulta da natureza discreta da corrente, e o ruído térmico. O ruído térmico que resulta do movimento aleatório de elétrons em um condutor. Então, o ruído térmico ele é o mais determinante, é o que mais perturba, de acordo com esta definição aqui, é o que mais perturba o processamento de sinais no receptor. E qual é a origem do ruído térmico? Você tem qualquer dispositivo eletrônico a uma temperatura maior do que 0 Kelvin, haverá movimento aleatório de elétrons. E esse movimento aleatório de elétrons, ele provoca, se eu fecho o circuito, ele provoca uma corrente. E essa corrente, ela vai provocar uma tensão acima de uma determinada carga. Então, obviamente que essas correntes de ruído, e essas tensões são pequeniníssimas, Porém, se nós imaginarmos que estamos na entrada de um receptor, onde os sinais que estarão sendo recebidos são pequeniníssimos também, Então, esse ruído pequeniníssimo, ele pode ser da ordem do próprio sinal que nos interessa decodificar, que nos interessa receber, que nos interessa tirar a informação que ele está carregando, Aí, então, isso começa a ser um problema, isso começa a perturbar. Como esse ruído resulta do movimento aleatório dos elétrons, ou seja, essa corrente de ruído é o resultado da contribuição do movimento de todos os elétrons. Obviamente que eu estou em um caso de teorema de limite central, ou seja, eu tenho uma corrente, em qualquer instante de tempo eu tenho uma corrente Y que é devida à contribuição de cada um dos elétrons, do movimento de cada um dos elétrons com a temperatura. Quantos elétrons são? N tende a infinito, com certeza. Portanto, Y, independentemente de qual que seja a distribuição do movimento de cada um daqueles elétrons, Y vai ser gaussiana, pelo teorema do limite central. Portanto, as correntes de ruído térmico podem ser processadas, podem ser moderadas por processos gaussianos, certo? Então é isso que esse modelo de ruído como um processo gaussiano, que terá a sua função de autocorrelação e a sua densidade espectral de potência, é o que nós vamos então estudar na próxima aula para fechar essa parte aqui de processamento de sinais aleatórios e ruído em sistemas de comunicação. Então vamos parar a nossa aula por aqui e deixamos essa parte do ruído, do processamento do ruído para a próxima videoaula. Obrigado a todos pela atenção.